Oh glória, aleluia. Estou com uma palavra de Deus, aleluia, nessa manhã. Aleluia, para a minha vida, para a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos. Aleluia. E é o que nós estamos vendo. Aleluia, o ser humano sem compaixão pelo próximo. Aleluia, o ser humano amante de si mesmo, amante dos prazeres da carne, amante de carro, de casa. Aleluia, sendo que nós não iremos levar nada dessa terra. Se apega com Jesus. Em Mateus, aleluia, 11, no versículo 28, Jesus ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem até Jesus, você que se encontra fadigado. Vem até Jesus, você que se encontra numa ansiedade, numa depressão. Aleluia, você que se encontra com desejo, aleluia, de tirar a sua vida. Vem até Jesus. Aleluia, vai para uma igreja mais próxima aceitar Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus ele está te fazendo um convite nessa manhã. A igreja vai ser tirada dessa terra. Aleluia, é hora de se apegar com o Todo-Poderoso. O mundo se encontra doente, o mundo se encontra aflito, angustiado. Aleluia, porque não quer nada com Jesus. A Bíblia diz para a gente não dar lugar ao diabo, se sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, quando você se submete a Deus, aleluia, você tem compromisso com Deus. A Bíblia diz que Deus se inclina lá do céu e Ele derrama graça, Ele protege, Ele acampa anjos, Ele quebra macumbaria. Aleluia, se apegue com Jesus. Aleluia, o mundo precisa de Jesus. O mundo, aleluia, se encontra possuído pelas trevas. Jesus, ele disse: esse mundo jaz do maligno. Naquela época, séculos e séculos atrás. Hoje o ser humano não tem mais amor pelo próximo. Hoje o ser humano só pensa em si próprio. E é isso que Satanás, ele quer. Aleluia. Deus, ele disse que o povo perece por falta de entendimento da palavra de Deus. O ser humano se encontra morto espiritualmente, porque não quer nada com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é transformação. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. A palavra de Deus, aleluia, chama o reino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se apegue com Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que nós iríamos viver dias difíceis, dias maus nessa terra. Aleluia, é o que está acontecendo. Nações contra nações. Aleluia, por causa de terra, por causa de território. Aleluia, o ser humano se encontra doente, aleluia, afadigado, depressivo, por falta de Jesus. Jesus, ele disse, Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei, e ele ceará comigo. Abre a porta do teu coração. Jesus, ele está batendo na porta do seu coração. Jesus, ele está batendo na porta da igreja. Aleluia. Abre a porta do seu coração para Jesus tirar a ansiedade. Abre a porta do seu coração para Jesus tirar o medo. Abre a porta do seu coração para Jesus fazer morada. Aleluia. A única paz é em Jesus. Aleluia. O mundo se encontra doente. O mundo se encontra possuído porque não quer nada com Jesus. Aleluia. Oh glória. Em Amós, aleluia, no livro de Amós 8, no versículo 11, aleluia, Deus, ele disse, eis que enviarei sobre a terra fome, aleluia, não de pão, e sede, não de água,
água, mas de ouvir a palavra de Deus. A igreja vai ser tirada dessa terra, as trombetas vão tocar. A Bíblia diz que o ser humano vai correr, aleluia, do Brasil aos Estados Unidos e vice-versa, atrás da palavra de Deus, e não vai encontrar a palavra de Deus. A igreja saindo nessa terra, vai se dar início à tribulação, vai se levantar um líder mundial, aleluia, o anticristo, a qual ele vai proibir o cristianismo, a qual ele vai proibir a Bíblia, a qual ele vai fechar as igrejas. Se apegue com Jesus, aleluia. As pessoas vão se desesperar, aleluia, eu fiquei, me ajuda, eu fiquei, aleluia, eu quero a palavra, eu quero a Bíblia. Não vai ter Bíblia, não vai ter palavra. Deus, ele disse, aleluia, e é o que está acontecendo, uma religião única, é o que está acontecendo, perseguindo os cristãos, é o que está acontecendo, aleluia. O certo é errado nesse mundo, e o errado ele é certo, aleluia. Se volte para Jesus enquanto é tempo. O tempo ele está se esgotando, a igreja vai sair dessa terra, aleluia. E a porta da graça ela vai se fechar. A Bíblia diz que quando Jesus vier, aleluia, arrebatar a tua igreja, a Bíblia diz que será um dia de angústia, a Bíblia diz que será um dia de aflição, aleluia. A Bíblia diz que todo joelho vão se dobrar, aleluia, e clamar pela misericórdia, e clamar por perdão, aleluia. Vou falar, me leva, Senhor, me leva, eu não quero ficar aqui. Mas a palavra diz em Mateus 24, no versículo 30, que Jesus ele vai vir com poder e glória, e Jesus ele vai dar ordem para os teus anjos tirar a tua igreja dessa terra. Será que você está no meio da igreja? Será que você tem buscado Jesus? Jesus ele me trouxe aqui nessa manhã, aleluia, para trazer essa palavra, para trazer as boas novas, para pregar sobre o reino de Deus. Oh glória, se volte para Jesus, aleluia. Ouvi falar de um lugar muito distante daqui, onde o Todo-Poderoso está sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Deus, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. O dia está chegando. Jesus ele disse que haveria sinais, aleluia, sinais da volta dele. Jesus ele disse para a gente estar vigilante, aleluia. Os sinais da volta de Jesus estão eminentes, as profecias estão se cumprindo, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, o amor